Bom, nós vamos observar agora, na atividade, né, da administração pública, uma evolução que aconteceu no modelo gerencial na ambiente britânico, né, na Grã-Bretanha, quando da implementação da administração gerencial, a estrutura que eles estabeleceram em 1979, com a eleição de Margaret Thatcher primeira-ministra, e aí na evolução do processo, que foi ela então a precursora dessa atividade, três momentos que aconteceram e que acabaram permeando o que nós chamamos tecnicamente de paradigma do cliente na gestão pública. Lembrar que a paradigma, ou seja, a referência do cliente na gestão pública, ela apresentou um quadro onde muitas vezes a administração pública, ela chegou a um ponto, no caso, né, nessa experiência britânica, de implementar na administração pública modelos e equipamentos oriundos exclusivamente, explicitamente da administração privada. Houve, sim, alguns avanços interessantes, relevantes, mas algumas perdas, né, e algumas situações extremamente delicadas. Então, os três modelos que acabaram sendo, né, identificados, eles tiveram a sua evolução. Claro que o último modelo foi um aprimoramento do processo e o atingimento, então, dos melhores resultados. Então, quando a gente vai falar do paradigma do cliente, quando a gente tem a oportunidade de analisar, a gente tem exatamente desse processo que veio da experiência britânica, que foi o primeiro estado a implantar o modelo gerencial. Nós vamos perceber que são três vertentes, né, na realidade, que representavam tentativas de superação das limitações intrínsecas do modelo weberiano. Porque, na realidade, percebia-se nitidamente que a ideia era romper com a lógica da burocracia clássica. Então, a ideia da burocracia clássica, muitas vezes, ela chamava atenção pelo fato de que tem um engessamento da atividade administrativa e, portanto, não atingimento dos objetivos organizacionais e institucionais dentro da administração pública. É por isso que, nesse contexto, né, que a gente analisa o chamado paradigma do cliente e as implicações que são dadas, né, à administração pública contemporânea. O primeiro deles, ou seja, a primeira fase, foi exatamente o gerencialismo puro. E aí nós vamos perceber que a implantação do modelo conhecido como gerencialismo puro na administração pública na virada dos anos 70 e 80 foi a primeira experiência concreta. E o sentido era de se tentar uma superação aos problemas do modelo burocrático, né? Então, a atividade do modelo burocrático, ela emperrava a administração pública. Isso foi identificado desde o final da década de 60. Os especialistas já apontavam a falta de preparação gerencial do serviço público britânico. E havia uma excessiva hierarquização e a falta de contato entre os burocratas e a comunidade que eles serviam. A gente vai perceber que uma coisa que é extremamente delicada era exatamente essa separação entre o burocrata e a sociedade. Porque, ora, o burocrata na esfera pública, ele existe por causa da comunidade. Então, essa separação, ela não é uma separação saudável, é uma separação que ela acaba expondo, digamos assim, uma certa dificuldade, né, uma certa fragilidade na relação que existe entre o aparelho público e a sociedade, a qual ele efetivamente atende. Então, com isso, é extremamente pertinente observar que a atividade organizacional ela tem que estar atenta exatamente nesse processo dinâmico da organização e os burocratas, que são aqueles atores que exercem essa atividade, deverão se comunicar efetivamente e intimamente com essa comunidade. Porque o trabalho deles é exatamente consequência da demanda dos atores da comunidade, exatamente para que se possa estabelecer a política efetiva de atendimento. Na sua origem, o gerencialismo puro tinha, então, como eixo central o conceito de produtividade. Então, a ideia era ampliar, era produzir mais. E o primeiro passo foi cortar custos de pessoal, né? Então, a ideia era cortar custos, era cortar pessoal. O modelo central, né, o ponto central do modelo do gerencialismo puro é a busca da eficiência. Nós vamos perceber que mais um mecanismo para buscar eficiência administrativa. E, para tanto, parte do pressuposto de que seria preciso, então, mudar as engrenagens, né, do modelo burocrático. Então, aquilo que fazia o modelo burocrático funcionar, a forma como ele funcionava, deveria ser modificada. Por quê? Porque a burocracia tradicional é definida como uma organização, como uma estrutura rígida, centralizada, ela, na maioria das vezes, é engessada. Então, realmente, ela apresenta uma limitação das suas atividades organizacionais, voltada ao cumprimento dos regulamentos e procedimentos administrativos, e na qual o desempenho é avaliado apenas com referência à observância das normas legais e éticas.